Plantas, algas e bactérias fotossintetizantes, como as cianobactérias, usam elétrons da água e a energia da luz para converter dióxido de carbono atmosférico em compostos orgânicos. Ao longo dessas reações, as moléculas de águas são divididas, liberando grande quantidade de oxigênio para a atmosfera. Esse oxigênio, por sua vez, subsidia a fosforilação oxidativa em animais, plantas e bactérias aeróbias. Assim, a atividade das primeiras bactérias fotossintetizantes, que enchiam a atmosfera com oxigênio, permitiu a evolução das inúmeras formas de vida que utilizam o metabolismo aeróbio para produzir ATP. Nas plantas, a fotossíntese é realizada nos cloroplastos, organela intracelular especializada que possui pigmentos que capturam a luz. A fotossíntese ocorre apenas durante o dia, produzindo ATP e NADPH. Esses carreadores ativados podem então ser usados em qualquer momento do dia para converter dióxido de carbono em carboidrato nos cloroplastos em um processo denominado fixação de carbono. Os cloroplastos possuem uma membrana externa altamente permeável e uma membrana interna muito menos permeável, onde várias proteínas de transporte estão embebidas. Juntas, essas duas membranas e o espaço intermembranar formam o envelope do cloroplasto. A membrana interna circunda o estroma. Existe uma terceira membrana que forma discos, os tilacoides, que estão dispostos em pilhas chamadas de grana. Os sistemas de captura de luz, a cadeia transportadora de elétrons e a ATP sintase, que produz ATP durante a fotossíntese, estão localizadas nas membranas dos tilacoides. Na primeira fase da fotossíntese, a energia da luz solar é usada para a produção de ATP e NADPH. E na segunda fase, esses carreadores ativados são consumidos para possibilitar a síntese de açúcares. Na fase 1 da fotossíntese, a cadeia transportadora de elétrons da membrana do tilacoide utiliza a energia do transporte de elétrons para bombear prótons para o interior do espaço do tilacoide. E o gradiente de prótons promove a síntese de ATP por meio da ATP sintase. Os elétrons de alta energia transferidos à cadeia transportadora de elétrons vêm da clorofila, que absorveu energia da luz solar. Por essa razão, as reações de produção de energia da fase 1 também é denominada reações de fase clara. O destino dos elétrons de alta energia que percorrem a cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese nos cloroplastos é o NADP para produzir NADPH. Na fase 2 da fotossíntese, o ATP e o NADPH produzidos na reação de transferência de elétrons da fase 1 da fotossíntese são utilizados para promover a síntese de açúcares a partir de dióxido de carbono. Tais reações de fixação de carbono podem ocorrer na ausência de luz e assim são denominadas reações de fase escura. Elas se iniciam no estroma, onde geram o gliceraldeído 3-fosfato, um açúcar de 3 carbonos. Esse açúcar simples é exportado para o citossol,
onde é usado para a produção de sacarose e uma grande quantidade de outras moléculas orgânicas nas folhas do vegetal. Os cloroplastos são organelas envoltas por membranas, responsáveis pelo processo de fotossíntese. O número de cloroplastos presente nas células varia muito. Em algas verdes, como as clamidomonas, Spirogyra, o número de cloroplastos é constante. No entanto, em plantas superiores, o número de cloroplastos varia de célula para célula. Cada célula pode conter de 30 a 200 cloroplastos. Embora os cloroplastos variem quanto à forma de planta para planta, eles medem geralmente de 4 a 5 micrômetros. Plantas que crescem à sombra contêm maiores cloroplastos do que aquelas que crescem sob intensa luz. Os cloroplastos ainda diferem quanto ao formato. Alguns em formato de fita, como na Spirogyra, ou então formato de estrela, como em Signum. Em plantas superiores, a maioria dos cloroplastos são esféricos ou ovoides quanto ao formato, como na maioria das organelas presentes em células eucarióticas. O cloroplasto está envolto por uma membrana externa e outra interna. Entre essas membranas está o espaço intermembranar, que juntos formam o envelope do cloroplasto. Enquanto a membrana externa é totalmente permeável às moléculas, a membrana interna apresenta permeabilidade seletiva e contém muitos transportadores, como as proteínas integrais da membrana, as quais regulam a passagem de pequenas moléculas, como os pequenos sacarídeos, que entram e saem do cloroplasto. A membrana interna circunda o estroma, que é rico em proteínas. No estroma estão presentes as próprias enzimas DNA, RNA e ribossomos do cloroplasto. Ainda existe um conjunto de membranas chamada tilacoide. Os 3 sistemas de membranas dividem o cloroplasto em 3 diferentes compartimentos: o espaço intermembranar, entre a membrana externa e externa, o estroma e o lúmen do tilacoide. A membrana do tilacoide é uma rede de membranas em forma de discos achatados, denominados de tilacoides, os quais estão organizados em pilhas chamadas de grana. As pilhas de tilacoide estão interconectadas por uma membrana tubular, a lamela. Na membrana dos tilacoides estão presentes os fotossistemas 1 e 2, responsáveis pela captura de fótons solar da radiação eletromagnética e agem como unidade fotossintética. Os tilacoides possuem pigmentos fotossintetizantes verdes, chamados de clorofila A e B, e pigmentos que variam do amarelo ao vermelho, chamados de carotenoides. A luz visível é uma forma de radiação eletromagnética composta de muitos comprimentos de onda, variando do violeta, comprimento de onda de 400 nanômetros, até o vermelho escuro de 700 nanômetros. Os melhores comprimentos de onda para a maioria das clorofilas absorver são o azul, em torno de 430, e o vermelho, em torno de 660, nesses 2 picos. Como as clorofilas absorvem pouco a luz verde, os vegetais parecem verdes, pois a luz verde é refletida para os nossos olhos. A capacidade da clorofila de aproveitar a energia luminosa se deve à sua estrutura. Os elétrons são distribuídos em uma nuvem descentralizada em torno das moléculas do anel de porfirina, responsável pela absorção de luz. Quando a luz de um comprimento de onda apropriado alcança uma molécula de clorofila, ocorre a excitação dos elétrons nessa rede difusa, perturbando a forma como os elétrons estão distribuídos.
Este estado perturbado de alta energia é instável e a molécula de clorofila tentará se livrar desse excesso de energia para poder retornar ao seu estado mais estável, não excitado. Na membrana do tilacoide dos vegetais e na membrana plasmática das bactérias fotossintetizantes, as moléculas de clorofila são organizadas em grandes complexos multiproteicos chamados de fotossistema. Cada fotossistema consiste em um conjunto complexo antena que capturam a energia luminosa e um centro de reação que converte a energia luminosa em energia química. Em cada complexo antena, centenas de moléculas de clorofila estão dispostas de forma que a energia luminosa captada por moléculas de clorofila possam ser transferidas para uma molécula de clorofila adjacente. Em algum momento, essa energia vai encontrar um dímero de clorofila, denominado par especial, que segura seus elétrons com uma menor energia em comparação com as outras moléculas de clorofila. Assim, quando a energia é recebida por este par especial, ela se torna efetivamente presa. Essa transferência de elétrons representa a essência da fotossíntese, pois converte a energia luminosa capturada no par especial em energia química sob a forma de um elétron transferível. Assim que o elétron de alta energia é transferido, o par especial de clorofila fica positivamente carregado. O rápido movimento desses elétrons ao longo de um conjunto de transportadores de elétrons no centro de reação gera uma separação de cargas que coloca em movimento um fluxo de elétrons a partir do centro de reação para a cadeia transportadora de elétrons. O fotossistema 2 absorve a energia luminosa no seu centro de reação e transfere elétrons para um transportador móvel de elétrons denominado plastoquinona. A plastoquinona faz parte da cadeia transportadora de elétrons da fotossíntese. A plastoquinona transfere os elétrons de alta energia para uma bomba de próton que usa o movimento dos elétrons para gerar um gradiente eletroquímico de prótons. O gradiente eletroquímico de prótons promove a síntese de ATP por meio de uma ATPase localizada na membrana do tilacoide. Ao mesmo tempo, o centro de reação do fotossistema 1 transfere seus elétrons de alta energia para um transportador móvel de elétrons, a ferredoxina. E então, esses elétrons são transferidos para uma enzima, a ferredoxina NADP redutase, ou FNR, que os utiliza para reduzir o NADP a NADPH. Assim, a ação combinada dos dois fotossistemas produz tanto ATP no fotossistema 2 quanto NADPH no fotossistema 1, que serão usados na fase 2 da fotossíntese. Quando um transportador móvel retira os elétrons de um centro de reação, tanto do fotossistema 1 quanto do fotossistema 2,
uma clorofila de um par de elétrons fica positivamente carregada. Para restaurar o sistema e permitir que a fotossíntese prossiga, deve ocorrer a reposição desse elétron. No fotossistema 2, o elétron em falta é restituído por um complexo proteico especial que retira os elétrons da água. Essa enzima que quebra a água possui um conjunto de átomos de manganês que se liga a duas moléculas de água para retirar os elétrons, extraindo-os um de cada vez. Uma vez que os 4 elétrons foram removidos destas duas moléculas de água e utilizados para restituir os elétrons perdidos das 4 clorofilas excitadas do par especial de clorofilas, o oxigênio é produzido. É espantoso imaginar que todo o oxigênio da atmosfera foi produzido por essa enzima, que hidrolisa a água. Os elétrons removidos da água pelo fotossistema 2 são transferidos por meio de um transportador móvel de elétrons, a plastoquinona, e uma bomba de prótons, o complexo citocromo B6F, bombeia prótons para o espaço do tilacoide. A plastocianina, outro transportador móvel de elétrons, transporta esses elétrons para o fotossistema 1, para restituir os elétrons perdidos pelo seu par especial de clorofilas excitadas. Quando a luz for novamente absorvida pelo fotossistema 1, este elétron será impulsionado para um nível muito mais alto de energia, necessário para reduzir o NADP a NADPH. Há ainda sobra suficiente de energia para permitir que a cadeia transportadora de elétrons, que une os dois fotossistemas, que bombeia prótons através da membrana dos tilacoides, de forma que aproveite parte dessa energia derivada da luz para a produção de ATP através da ATP sintase.